é um modelo histórico, político, econômico, cultural, social, essa heteronormatividade que é imposta e que muitas vezes é defendida como natural. Como o Papa disse, a igreja tem que estar próxima da realidade. Essa mudança não vai se dar a nível do discurso, vai se dar a nível da prática. Mas não há ideologia de gênero. O que há é identidade de gênero. Esse conceito, ideologia de gênero, ele foi inventado pela retórica do ódio. Uma das coisas que me toca demais é perceber como é que alguém deliberadamente quer fazer mal para o outro. O encarceramento é uma doença, é uma anomalia, é um sintoma de uma sociedade doente. Há negros de cabeça branca, há mulheres que pensam com a cabeça de homem e há até gays que pensam com a cabeça de homofóbico. Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde à segunda parte do 38º episódio do Alma Masculina, conversa sobre masculinidades. Eu sou Paulo Azevedo e conto com a parceria de Conrado Góes, Glaura Santos e Vitor Vieira. Para você que já nos acompanha, muito obrigado pela sua companhia nessa terceira temporada deste espaço de resistência afetiva na podosfera para escutar de dentro para fora, para refletir, gerar ideias e abrir diálogos sobre as masculinidades e suas diversas maneiras de estar no mundo hoje para encontros mais viáveis para todo mundo. Se você está nos ouvindo pela primeira vez, siga e avalie o nosso perfil no Spotify ou na sua plataforma de podcast preferida e confira as muitas conversas que trazem visões diversas das masculinidades. E também acompanhe as dicas nas nossas redes sociais, Facebook/Almasculina Podcast, no Instagram, @Almasculina e se inscreva no nosso canal no YouTube. E não se esqueça, comente, compartilhe os posts e leve a masculina para mais gente. E já começamos essa segunda parte com a pergunta da nossa amiga e parceira, a psicóloga e sexóloga Ana Canosa, do podcast Sexoterapia da Universal Wall, para o nosso querido Padre Júlio Lancelotti. Olá, Padre Júlio Lancelotti. É um prazer poder falar com você, mesmo que desta maneira, através deste vídeo, porque eu sou uma grande admiradora do seu trabalho, principalmente por você ser tão aberto e afetivo com pessoas transgênero de orientação sexual não heterossexual. Eu sou Ana Canosa, sou psicóloga, eu sou educadora em sexualidade, terapeuta sexual, tenho um curso de pós-graduação nesta área, na Universidade Salesiana, ao lado do Padre Ronaldo Zacarias, que é um homem íntegro, caridoso, generoso, intelectual, muito aberto e que tem feito essa caminhada ao meu lado durante todos esses anos, para que a gente possa conversar sobre sexualidade a partir de uma proposta ética e de conceitos científicos, de reflexões e diálogos. A minha pergunta é como que nós podemos ajudar católicos, inclusive os dirigentes da Igreja Católica, a acolher melhor a diversidade sexual. Eu procuro acolher, acolhendo, vivenciando. Eu convivo muito com mulheres trans, com grupos LGBTQIA+, e até hoje é interessante, tem um casal, que é um casal hétero, porque ela é trans e ele é cis, e ele até tem uma filha, e agora ele é companheiro desta mulher trans. Eu tenho colocado várias fotografias com eles, porque na convivência com eles estavam na rua, estavam vivendo na rua, e agora eles conseguiram um lugar num centro de acolhida. Mas eu sei que no centro de acolhida onde eles estão, não podem estar casais. E ainda mais se os dois têm o documento com a identidade, com o nome masculino. E aí, hoje de manhã, eu perguntei para ela, eu falei, como é que vocês estão resolvendo lá? Ela falou para mim, lá nós somos só amigos. Eu falei, então tá bom. Mas vocês se cuidem. E eles se sentem tão bem de serem acolhidos, de não se usar de moralismo contra eles. Eu não tenho tido reservas no meu Instagram, onde eu faço um diário dessa convivência, de tirar fotos com o grupo LGBTQIA+, com as mulheres trans. Eu queria falar muito desse livro aqui, ninguém quis traduzir para o português ainda,
que se chama Jesus el Varón. E é um livro que fala sobre a aproximação bíblica à masculinidade de Jesus. E como é que Jesus, pela sua ação no século I na Palestina, quebrou todas as normas de identidade de gênero. E como é que ele revolucionou, pela sua maneira de ser, a questão da identidade de gênero. Eu tenho desafiado as editoras católicas a publicar esse livro, mesmo porque ele é escrito por um frade, chamado Hugo Cáceres Guiné. E ele fala interessante que, do mesmo modo que o feminismo fez visível a injustiça e a iniquidade das relações humanas, os estudos de psicologia e sociologia revelam as pressões sociais que suportam os homens na construção da sua masculinidade, um produto temporal sujeito às expectativas da política, da religião e da família. Explosivo e implosivo esse livro. E ele diz os resultados das análises social de gênero e os aplica à exegese bíblica para aproximar-se do modelo de masculinidade com o qual os evangelistas retratam a Jesus, dentro do amplo marco da reconstrução da masculinidade no Mediterrâneo antigo. O presente estudo destaca o caráter profético do homem da Galileia e como ele se afastou dos princípios rígidos e como propôs a seus discípulos um modelo de relações justas e próximas das mulheres, das crianças e dos outros homens. Então, eu acredito que essa mudança não vai se dar a nível do discurso, vai se dar a nível da prática. E a nível de uma prática libertadora, de uma prática que resista a todo tipo de opressão, de discriminação e de preconceito, e que, na convivência, nos leve a defender os grupos que são marginalizados e os grupos que são destruídos. Interessante que muitas mulheres trans falam para mim, eu sou do diabo, padre. Eu falo, não, você é de Deus, você é filha de Deus. Você sofreu críticas ou sanções da igreja por esse posicionamento em relação a temas tabus, assim, como a união civil entre pessoas não heteronormativas ou essa proximidade e essa divulgação pública do seu posicionamento em relação a essas minorias políticas? Não, porque é uma prática real, não é uma prática artificial. Estas pessoas com quem eu convivo estão na rua. Se eu sou hoje responsável pela população que está na rua, eu não sou responsável pela população dentro da heteronormatividade que está na rua, mas da diversidade da população que está na rua. Então, na rua, há um grande grupo LGBTQIA+, há um grupo não binário e há também a homofobia. Então, na convivência na rua, a gente tem que lutar com todas essas questões. A convivência não é singular, ela é conflitiva. Toda convivência é conflitiva. Você não convive sem conflitos. Então, conflitos com os de fora, com os de dentro e entre nós. E, muitas vezes, eu tenho que mostrar para eles, através da minha vivência, da minha coerência, porque eles vão perceber claramente se eu sou homofóbico. Até outro dia eu participei daquele movimento Sou um LGBT-fóbico em desconstrução. Então, como é que a gente vai se desconstruindo esses modelos que foram impostos a nós? A igreja, como instituição, vai levar muito tempo para fazer essa desconstrução. E o próprio Papa Francisco, logo no domingo após aquela resposta da Comissão lá de Doutrina e Fé sobre a bênção de casais homoafetivos, como o Papa disse, a igreja tem que estar próxima da realidade. Qual é a realidade que nós vivemos hoje? Uma questão hoje muito séria para nós. Nós já estamos batizando crianças de casais homoafetivos. E não rejeitaremos essas crianças. Vamos batizá-las. Já estão na catequese para a primeira Eucaristia crianças de casais homoafetivos. Ou de quando são mulheres trans, são casais heterossexuais. Até eu pergunto, vem uma mulher na igreja, eu vou perguntar para ela, você é mulher cis ou trans?
até hoje, com a documentação, só se você tiver uma busca na documentação, você vai saber se aquela certidão de nascimento da mulher é de uma mulher que fez a ressignificação. Senão você não sabe. E por que a gente é tão curioso com isso, né, gente? Eu duvido que tenha uma passagem na Bíblia que Jesus pergunta para Maria Madalena se ela era cis ou trans, né? Tipo, que loucura. Esse livro, e é interessante até o estudo que ele faz do surgimento do termo homofobia. Quando é que surgiu? Ele fala do dicionário da Real Academia Espanhola, quando homofobia foi elaborado em inglês numa conferência em 1971. Interessante como é que esse livro ajuda a entender, e há uma bibliografia muito grande para você entender uma coisa que é importante, que eu apanho às vezes muito por isso, mas não há ideologia de gênero. O que há é identidade de gênero, não ideologia. Esse conceito, ideologia de gênero, ele foi inventado pela retórica do ódio. É a retórica do ódio que cunhou esse termo, ideologia de gênero, para dizer que nós estamos ensinando, nós estamos impondo modelos e sacralizando um modelo que é um modelo histórico, político, econômico, cultural, social, essa heteronormatividade que é imposta e que muitas vezes é defendida como natural. Eu fico imaginando uma geração que talvez tivesse acesso. Se eu tivesse tido acesso às informações que eu tenho hoje sobre identidade de gênero e todas essas informações, eu gastaria muito menos tempo na terapia e lidando com conflitos de uma forma muito mais apropriado e empoderado e muito mais, né, tocando a vida de uma forma muito mais equilibrada com o meu corpo, com a minha espiritualidade e com os outros. Antes de continuar a conversa, quero só mais um minuto da sua atenção. O Alma Masculina está no ar desde 2019 e seguimos firmes nesta terceira temporada no propósito de trazer conversas sobre masculinidades e suas diversas maneiras de estar no mundo hoje para encontros mais viáveis para todo mundo. Para nós, equipe do Alma Masculina, é muito importante continuar apostando na capacidade de transformação por meio do diálogo, autoconhecimento, sensibilização e humanidade, sem impor regras ou modelos de como ser, mas sim escutar da forma mais aberta possível. E para você, esse espaço tem sido importante? Cada episódio envolve 4 profissionais em um trabalho intenso de produção e pesquisa, um processo que vai da escolha dos nossos convidados e especialistas, pensar na melhor forma de aprofundar cada assunto e conversar com pessoas que possam contribuir com suas vivências e visões sobre o nosso tema ponto de partida, as masculinidades. Depois da gravação, o trabalho continua. A edição, mixagem, gravação das locuções, criação da arte de todo o conteúdo para as nossas redes sociais. São processos que também exigem bastante dedicação e tempo. Para ter uma ideia, cada programa que chega até você são necessárias cerca de 35 horas de trabalho. Então, se você é nosso ouvinte e quer que o Alma Masculina continue, nos ajude a manter esse espaço de reflexão na podosfera. Conheça a nossa campanha de financiamento coletivo, que traz benefícios exclusivos para os nossos apoiadores. A partir de R$10 já dá para colaborar. Acesse www.catarse.me/almasculina e participe. Queria convidar o senhor para acompanhar com a gente agora o quadro Lugares Comuns, com o professor Fábio Mariano da Silva. A gente dá continuidade nesse episódio ao tema do último episódio sobre escalas de privilégios, dessa vez enfocando um pouco mais na questão de raça. Lugares Comuns, com o professor e pesquisador Fábio Mariano da Silva. Raça sempre vem antes de gênero e orientação sexual nessa escala, independente da leitura que a gente tenha sobre ela. Então, se você falar que raça sempre vem antes, eu acho que raça estrutura as nossas relações, especialmente numa sociedade que é uma sociedade colonizada, numa sociedade em que os europeus chegaram, ocuparam os espaços, estupraram as nossas mulheres, os nossos corpos, a nossa terra, os nossos povos originários e assim por diante. A gente pode dar várias interpretações a respeito do que seja o estupro, né? Mas eu costumo dizer que muitas vezes você vai para a periferia e você encontra famílias brancas.
Você encontra famílias brancas que também não têm condições de acesso à educação, a saneamento, à saúde e assim por diante. Então, você vai dizer, o recorte racial vai dizer o quê? Que na periferia se concentra um grande número ou a maior parte da população negra. Mas dentro deste recorte também terá muitas mulheres. Dentro desse recorte também terão famílias brancas. Mas é claro que a raça ela vai estruturar. A gente sempre diz, e muitos pensadores, Bell Hooks e todos as feministas negras vão dizer, que a gente não pode, Audre Lorde, a gente não vai criar uma escala de opressão, mas a gente precisa estar atenta a elas, por quê? Porque a gente precisa descobrir de onde vêm as opressões, como é que elas surgem e como é que ela vai pegar determinados grupos. Mas o racismo ou a forma de inserção dessa pessoa branca, mesmo periférica, ela será diferente de uma pessoa negra. Ela vai se dar de uma maneira que é muito diferente. E essa pessoa negra, ela sofrerá muito mais. Essa pessoa negra será alvo muito mais de batidas policiais. Jovens negros são alvos de bala perdida de uma maneira que morrem muito mais do que jovens brancos. E isso não é querer também fazer uma escala, por exemplo, porque que a morte deve atingir determinado grupo, não. O que a gente precisa é parar essa política de morte que se dá nas nossas periferias, nos nossos grupos e assim por diante. Então, eu não gosto da classificação, embora ela seja necessária para apontar que pessoas negras ainda sofrem muito mais violência por parte do Estado. O Estado ainda é muito mais conivente. Mas a gente não pode esquecer que há pessoas brancas. Hoje eu li um texto em uma revista e o texto falava da necessidade de que a gente acorde, faça um acordo. E muitas vezes a gente precisa criar essas estratégias mesmo. Por quê? Porque sendo negro, você precisa acordar com os seus. Mas sendo negro e pobre, você precisa pegar as outras pessoas que são pobres também, que são brancas, são mulheres, são indígenas, para dizer, vamos juntar aqui, porque nós estamos fora do mercado de trabalho, nós estamos fora da escala de direitos, nós estamos fora do exercício dos nossos deveres e direitos dentro da sociedade. Ou seja, estão usurpando um espaço que também seria nosso. Então, a raça, ela é estrutura de fato. Mas eu não costumo falar muito dessa escala, embora ela seja importante, porque a gente precisa identificar como que as opressões vão pegar cada um desses sujeitos. Se você vai falar das pessoas negras, você vai falar das pessoas negras pelo viés do racismo. Se você vai falar das mulheres, você também vai falar sobre o viés do racismo, mais sobre a questão de gênero. Se você vai falar dos periféricos, a questão de raça, gênero e classe, porque você precisa ir descobrindo qual é a raiz da opressão para que a gente possa, de fato, pleitear aí políticas que sejam políticas de acesso reconhecendo as nossas diferenças. E ela traz uma consciência também sobre os privilégios que você às vezes não percebe que tem nessa estrutura social, né? Exatamente, porque do ponto de vista histórico da nossa civilização e de como a gente se constituiu como povo e tudo mais, é evidente que as pessoas negras, que a população negra foi muito mais usurpada em termos de direito. E veja como essa questão do privilégio ela é importante de ser pensada. Porque eu me identifico como um homem negro de pele clara. Eu venho de uma família negra periférica. Mas é claro que eu não sofri determinadas opressões em razão do tom da minha pele, da tonalidade da minha pele. Porque eu tenho a pele clara. Então eu tinha uma coisa que é a passabilidade. Você começa a ser identificado. E é importante que, ao ser identificado, você assuma uma postura e assuma uma identidade. Porque se você não faz isso também, o risco que você corre é de assentir com o racismo e ser conivente com a branquitude. Porque a branquitude vai bater nas suas costas e vai dizer, você não é um homem negro retinto, você não é um preto retinto, então você pode chegar até aqui, você pode ter determinado acesso e assim por diante. E, de fato, na escala de cores, de tonalidades, você terá privilégios que um retinto não teve. E você precisa ter essa consciência justamente para dizer, não, direitos e reparação histórica em primeiro lugar para essas pessoas que sofreram mais. Eu acho que é uma fala bastante densa e que mostra uma tensão muito forte e que nós não podemos prescindir da questão étnica, da questão de gênero, mas temos que casar essas questões sempre, a meu ver, com a questão de classe. Porque há negros de cabeça branca,
há mulheres que pensam com a cabeça de homem, há até gays que pensam com a cabeça de homofóbico, e há moradores de rua que pensam com a cabeça de quem mora no condomínio. Então, nós não podemos prescindir da questão de gênero, da questão racial, da questão étnica em si, mas nunca podemos deixar de cruzar com a questão de classe. E acredito que isso é muito importante, e é muito importante na questão da identidade, de que um homem branco é bem diferente de um homem negro e é bem diferente de uma mulher trans negra que está presa e que está na rua. Muita gente critica essa visão que o marxismo trouxe, mas assim como nós temos influência do Aristóteles, do Platão, do Tomás de Aquino, que foi muito criticado por usar a metodologia aristotélica, o Agostinho usando a concepção platônica, nós não podemos também ter pruridos de usarmos os instrumentos marxistas. Não significa outra coisa a não ser você ter consciência das análises, das mediações socioanalíticas. Mas eu acredito que é muito importante termos bem claro isso, a questão étnica, a questão de gênero e sempre imbricada com a questão de classe social. Professor Fábio Marino da Silva, a gente quer muito agradecer sua participação nos últimos episódios. Foram contribuições riquíssimas e muito preciosas para a nossa conversa aqui, e a gente espera que você esteja sempre conosco com a sua gentileza e colaboração. Um grande abraço, Fábio. Padre, a gente falou sobre essa questão de classe e no Brasil é inegável a gente trazer um tema que também é tabu, que é o sistema carcerário, que o senhor atuou também em muitas frentes. O sistema carcerário, mesmo falido, está longe de ser um tema de interesse da sociedade e dos políticos. E o senhor viveu isso de dentro, inclusive apanhando em rebeliões e etc. O senhor vislumbra alguma solução para esse contexto tão violento, corrupto e masculinista? Eu gosto muito das ideias abolicionistas, né, de que abolir todo tipo de encarceramento. O encarceramento ele é uma doença, é uma anomalia, é um sintoma de uma sociedade doente. Você vê o Brasil hoje é um dos países do mundo com um dos maiores números, tá? Acho que atrás dos Estados Unidos, que é uma sociedade extremamente doente, patológica, que tem uma população carcerária imensa. A população carcerária do Brasil aumenta muito. Eu lembro muito uma presa me disse num dia, numa celebração no presídio feminino. Eu acompanhei as mulheres da penitenciária feminina por quase 10 anos. Enquanto a penitenciária feminina do Tatuapé existiu, eu fui capelão delas lá, ia semanalmente conviver com elas, rezar com elas. Uma presa me disse um dia, padre, toma cuidado, porque todos nos odeiam, e odeiam quem gosta de nós também. Aquilo ficou muito marcado para mim, a forma como ela foi muito clara de dizer. Então, hoje, as prisões, elas estão muito marcadas por negociações corruptas, por facções, por tortura, por violência, por uma corrupção desmedida. A pessoa que cai no sistema carcerário, ela fica muito destruída. Eu vejo muito isso também na rua, porque uma percentagem grande, cerca de 40% da população de rua, é egressa do sistema penitenciário. E eles trazem para a rua esse modelo, que é difícil de quebrar, porque é um modelo muito autoritário, um modelo de muita pressão, um modelo de submissão, um modelo que não liberta, um modelo que escraviza muito a condição e a natureza humana. É muito difícil que uma sociedade como a nossa, escravagista, uma sociedade elitista e uma sociedade muito marcada pela desigualdade e marcada pela meritocracia, entenda a justiça de maneira não punitiva e não retributiva. Acho que vai ser muito difícil que isso aconteça. Eu não tenho pretensões de ver essa mudança e acredito que levará muitos séculos para acontecer, porque nós estamos vivendo um grande retrocesso. Sobre isso, a gente já tem indicou esse documentário aqui, não sei se você já viu, a 13ª emenda da Ava DuVernay, que conta todo o mecanismo capital em cima do sistema presidiário americano, essa questão
étnica, né, da maioria negra, assim como no Brasil, da maioria de homens, pessoas que estão lá sem ter vivido todas as etapas do processo. E aqui no Brasil também tem um curta, um documentário que acompanhou as mulheres no presídio feminino aqui, o antigo Carandiru, que chama Quando Elas Cantam, da Maria Fanquin, que é lindíssimo também, que traz uma perspectiva humanista sobre essas pessoas que a gente se nega a ver, né? O senhor contou pra gente esse relato dessa presa, né, que o senhor poderia atrair o ódio gostando deles, e o senhor atrai o ódio de poucas pessoas que não reconhecem a potência do seu trabalho e a importância dele. O senhor coleciona ameaças, coleciona problemas jurídicos, né? Foi processado em 2017 pelo atual presidente por chamá-lo de homofóbico, racista e machista. Isso é uma coisa para colocar no seu currículo, que a gente esqueceu de colocar lá no início. E ainda é alvo de ameaças, de morte, agressões em redes sociais, por sua atuação contra as ações higienistas da Prefeitura de São Paulo. Qual que é o limite do medo para o senhor? Eu acho que o limite do medo é assim, a gente não deve buscar o conflito pelo conflito. Eu não quero ser colecionador de ameaças. Uma das coisas que me toca demais é perceber como é que alguém deliberadamente quer fazer mal para o outro. A gente é atingido por fake news. O que eu sou atingido por fake news é uma coisa absurda. O que eu vejo de armadilhas que armam para que eu caia nessas armadilhas são imensas. Eu tenho muito receio do que vai ser o advento do 5G, porque no advento do 5G, toda a realidade vai ser virtual. A realidade não vai ser mais o real, é o virtual. Você sabe que hoje você pode colocar esse nosso vídeo e me colocar falando uma coisa completamente diferente do que eu estou falando com você. E alguns desses dispositivos, eles são quase que impossíveis de decifrar. E a nossa própria legislação não acompanha essa mudança. Eu acredito que nós precisamos ter coragem e saber que quando você entra num caminho conflitivo, você vai ser ferido. Eu achar que vou caminhar junto de presos, de presas, de moradores de rua, de grupos LGBT, que vou estar junto de pessoas indesejáveis, eu vou caminhar num caminho que vai me ferir. Eu não posso ter a pretensão de querer ser incólume à dor que aqueles com quem eu convivo vivem. A dor deles é a minha dor. Muitas vezes os moradores de rua falam para mim, você é um padre maloqueiro. Eu acredito que eles me enxergarem assim é um sinal de que outros também estão me enxergando assim. Eu lembro quando eu fui para a paróquia onde eu estou nessa mesma paróquia faz 35 anos. Eu sempre digo que é por 2 motivos, porque nenhum padre quer ir para lá e nenhuma paróquia me quer, então eu fico lá. E quando eu fui para lá, logo no começo, convivendo com os moradores de rua, eu ia com eles no final da feira buscar o resto da feira. E nós recolhíamos e oferecíamos para os feirantes, dizendo, nós ajudamos você a pôr a barraca de volta em cima do caminhão, a desmontar e carregar os caixotes, e em troca você nos dá o que sobrou. Nós pegávamos muita coisa do chão e preparávamos muita coisa para fazer sopa e alimentação. E um dia tinha uma banca cheia de abacates, não tinha vendido, e os abacates estavam muito maduros, e a gente sabe que não iam ser aproveitados, não tinha como levar embora para vender em outro momento. E eu pedi ao senhor lá da barraca, disse, nós ajudamos o senhor a recolher a barraca, o senhor nos dá esses abacates? Ele pegou o abacate e jogou para o alto, e o abacate estourou no chão. Ele disse, agora pode pegar lá, seu porco. Aquilo me atingiu muito, na hora eu fiquei bastante perplexo, de ver por que a pessoa tem tanto ódio. E o que eles cobram de mim, muita gente cobra. Um padre aí no meio desses maloqueiros, eu ando no meio deles e não fico procurando onde há biqueira. Eu sei que tem uma biqueira ali. Eu sei que tem coisas ali que eu poderia considerar inadequadas. Mas eu não sou juiz, não sou polícia, eu sou irmão deles. E eu tenho que, junto com eles, lutar para que eles tenham uma vida digna, que não precise disso.
Um dia uma juíza me falou, mas eu passei o drone em cima lá do lugar que o senhor falou, onde tem os barracos desses moradores de rua, e lá tem uma porção de traficante, tem um monte de gente usando droga. Falei para ela, a senhora podia passar o drone em cima da universidade? E citei várias universidades. Falei, passa lá de sexta-feira à noite o seu drone, a senhora vai ver a elite toda fumando, cheirando e fazendo e acontecendo. É que a senhora só passa o drone em cima dos pobres. Você sabe que, às vezes, alguém fala assim para mim, os moradores de rua são muito agitados. Eu digo, vai numa reunião de condomínio para fazer sorteio de vaga na garagem para você ver como é que é. Eu conheço muitos que acabou na delegacia. Vai na reunião de padre para escolher paróquia. A gente só vê a agitação daqueles que não têm parede para proteger. E só nesse momento eles são visibilizados, né? Na hora que gera algum incômodo, algum problema, né? Eles, ora, são visíveis, ora, invisíveis. Na hora que eles incomodam, eles são visíveis. Na hora que eles estão sofrendo sozinhos, com dor de dente, com febre alta por tuberculose, quando eles estão com cirrose, quando eles estão com muito frio, deitados na pedra, aí ninguém vê. Então, nessa hora, eles ficam invisíveis. Quando eu era criança, a gente queria muito ter esse poder de ficar invisível de vez em quando, né? Mas não tem jeito. Os moradores de rua têm momentos que parece que eles são invisíveis. E tem momentos que eles são super visíveis. E quando eles incomodam, ou estão na porta do comércio, ou de uma igreja, ou de um shopping, aí eles são visíveis. Mas se eles estão dormindo na lixeira, eles são invisíveis. Padre Júlio, muitíssimo obrigado. O senhor não faz ideia da importância que o senhor tem para tantas pessoas como eu nesse momento tão difícil. A sua generosidade, a sua sinceridade, a maneira como o senhor se coloca próximo da gente. Recebemos várias mensagens ao longo dessa entrevista. Se eu fosse ler todas, seria a duração dessa conversa inteira, mas todas elas um lugar de agradecimento, de gratidão por o senhor resgatar, inclusive, a fé, não só na religião, na fé cristã, mas também a fé na humanidade. Continue essa conversa por meio do nosso site. Lá você encontra todos os episódios na íntegra, além da transcrição do Aspas, lugares comuns e todas as dicas do quadro Escuta Aqui. Anote aí, www.comcultura.com.br/almasculina e nos ajude a manter o Almasculina no ar por meio da nossa campanha de financiamento coletivo. A partir de R$10 você já pode contribuir. Saiba mais no site www.catarse.me/almasculina e participe. Continue nos enviando mensagens, comentários e compartilhe a Almasculina nas redes. Gostaria de agradecer muitíssimo a todas as pessoas que colaboraram, em especial aos nossos convidados, Padre Júlio Lancelotti e Fábio Mariano da Silva. E também não posso deixar de agradecer Ana Canosa, Soraya Azevedo, e quero mandar um abraço para todas as pessoas que acompanharam a gravação ao vivo deste episódio pelo nosso canal no YouTube. Não perca as próximas. A Almasculina fica por aqui e é feito graças a Conrado Góes, na trilha sonora original e mixagem, @Conza01, Glaura Santos na identidade visual e arte, @Glaura Santos, Vitor Vieira nas fotos, @Vitor Vieira Fotografia, e eu, Paulo Azevedo, na idealização, roteiro, edição e apresentação, @Paulo Azevedo Oficial. Esse podcast é realizado pela Comcultura. E você que nos deu o prazer da sua companhia até aqui, muitíssimo obrigado. Até o próximo encontro.